Vamos! Ateiem fogo às estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados e os martelos. Sem piedade às cidades veneradas. Vinde mendigo para simbolizar a mudança. Boa noite a todos. Uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Que perdê-las não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, a sede, austero. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, dedica mais rápido, com mais critério. Lugares, nome, a escala subsequente de bloqueagem no peito. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Nem quero lembrar a coisa de fiscais da sua mente. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e o império, que era meu. 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser um mistério, por muito que pareça muito sério. A arte de perder, de Elizabeth Bishop. Boa noite, senhoras e senhores. Professor Geônio Angioli, língua portuguesa da Escola Padre Seixas, trabalhando com os alunos do 7º ano 1 e 2. Nós vamos dramatizar aqui o poema O Operário em Construção. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse: Está vendo? Todo esse poder será teu, se tu me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorar o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Era ele que erguia casas onde só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Duarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilho eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia a dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão.
teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse: não! Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: darei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue. Darei tempo de lazer, darei tempo de mulher. Portanto, se tu me adorares e abandonarás tudo que te dizes, não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: loucura! Não vês o que te dou? Mentira! Como pode dar-me o que é meu? E um grande silêncio fez dentro do coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Somos operários em construção! Em 1931, ao participar da organização de uma greve, educadores de Santos pagou uma espécie de apoio de diversos políticos de Vargas. Foi a primeira de uma jornalista e militante da política brasileira. Teve grande destaque no movimento modernista iniciado em 1922, embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna, tendo na época apenas 12 anos de idade. Convido agora o aluno Jean, que vem trazendo o poema Os Sapos, que é um clássico do escritor Manuel Bandeira, criado em 1918 e publicado em 1919, no livro Carnaval. Os versos fazem uma sátira ao movimento parnasiano que precedeu o modernismo durante a Semana da Arte Moderna de 1922. Chamo agora a aluna Marcele Maciel, uma salva de palmas! Marcele vem representando a tela a obra do Batizado de Macunaíma, de 1956, de Tarsila do Amaral. Ela representa a cerimônia baptismal da criança Macunaíma, que nasceu no mundo do Mato Virgem. Macunaíma, livro de Mário de Andrade, publicado em 1928, é considerado um dos principais romances modernistas. Uma salva de palmas para Marcele! Convido agora o aluno Rubem Ribeiro, vem trazendo a obra de Jeca Tatu, que é um personagem criado por Monteiro Lobato em sua obra Europeia, que contém 14 histórias. As características desse personagem é a preguiça e os modos caipiras, que tem o nascimento no ano de 1914, tendo como origem caboclos da zona rural de São Paulo.
Explicação. O autor dessa obra é Tarsila do Amaral, que tem a data no ano de 1933, tendo um comprimento de 150 centímetros de altura e 205 centímetros de largura. E a localização dessa obra é no Palácio de Boa Vista. Uma salva de palmas, por favor. Convido também para dar continuidade ao desfile a aluna Gabi Souza. Uma salva de palmas, por favor. Gabi vem trazendo o mural de Guernica, que foi criado em resposta ao bombardeio de Guernica em abril de 1937. A cidade localiza-se na província de Biscaia, no País de Basco, durante a Guerra Civil Espanhola. A cidade era conhecida como local de resistência da cultura basca, sendo um grande alvo do governo espanhol. A localização dessa obra é no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, e tendo data de criação dessa obra 26 de abril de 1937 e exposta em junho de 1937, tendo um comprimento de 3,49 cm de altura e 7,77 cm de largura. Gênero dessa obra é pintura histórica e tem artista Pablo Picasso. Seu fundamento é dança, já larguei na mole. A cintura que destrava nesse
Quero, 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 quero agora. Hoje é um dia especial. Te dou um presente, você não vê nada igual. Olha que menina, quantos anos você tem? Disse que a linda e merece parabéns. Eu digo, o clima tá gostoso. Eu vou comer seu bolo.